Então, pessoal, as previsões do mercado financeiro de alguns analistas da economia em relação ao futuro do Brasil nessa área econômica não são muito animadoras. Basicamente, o que se diz, e aqui o senhor Gabriel Barros, que é o meu xará, né, Gabriel, que é ex-diretor da Instituição Fiscal Independente, ele diz o seguinte a respeito da questão econômica do Brasil para o curto, o médio e longo prazo, né? 2023 foi um ano positivo ainda para a nossa economia. O governo Lula deu sorte, nas palavras dele aqui, porém 2024 vai ser um ano muito mais complicado, as coisas vão ser muito mais difíceis para o governo Lula, principalmente por conta de vários fatores que colaboraram de forma positiva para o bom resultado deste ano e que não estarão presentes no ano que vem. Tem alguns fatores que ele vai colocar aqui na sua entrevista ao site Metrópolis, pois é, Metrópolis, um site de esquerda, né? Então, tem alguns fatores que ele vai colocar, tem outros que ele não menciona, mas que eu vou pontuar também porque são relevantes, são pertinentes, e se você acompanha meu trabalho aqui há algum tempo, você sabe muito bem do que eu estou falando, você já tem uma ideia, né? Mas antes de conversarmos sobre isso, então, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, ajude este canal a crescer, colabore com o meu trabalho aqui com a sua inscrição. Se você assiste aos meus vídeos e ainda não é inscrito, caso você já seja inscrito, confira a sua inscrição também, porque às vezes ela desaparece do nada, vai saber, né? Mas então isso aqui é uma entrevista que o senhor Gabriel Barros, né, ex-diretor da Instituição Fiscal Independente aí, e também um cara que já passou pelo BTG Pactual, pela RPS Capital e que atualmente é sócio e economista-chefe da Rio Asset, ou seja, o cara é uma cria do mercado financeiro mesmo, ele entende desses fatores, dessa análise do cenário econômico como um todo, né? Então, ele deu a entrevista aqui para o site Metrópolis, tem ela por completo aqui, perguntas e respostas, mas a gente vai passar por alto por alguns temas que ele pontuou de forma específica, né? Em primeiro lugar, ao que ele dá aí o crédito pelo bom resultado econômico deste ano, né? Ele diz aqui de uma forma bastante específica, logo no início, esses pontos, né? Nas palavras dele, o governo deu sorte neste ano. Teve sorte externamente por conta da piora fiscal do mundo, que ficou em uma situação muito mais complicada, né? Ou seja, o mundo estava tendo problemas aí de taxa de juros elevada, também na questão do endividamento e outros problemas relativos a uma inflação crescente em várias partes do mundo, Estados Unidos, União Europeia, muito em decorrência também dos conflitos na Ucrânia e agora mais recentemente em Israel. Tudo isso aí acabou criando um cenário que tornou o Brasil muito mais competitivo do ponto de vista internacional. Um país até então não envolvido em nenhum conflito, agora tem a questão da Venezuela e da Guiana aqui perto, né? Mas até então um país isento desse tipo de coisa, com uma situação fiscal bastante controlada. E aí entra o primeiro ponto, que é o bom resultado alcançado pelo Banco Central comandado pelo Campos Neto. Não é mérito do Lula, não é mérito do Fernando Haddad de forma alguma. Se dependesse do Lula, inclusive, o Banco Central já teria abandonado a sua política econômica que garante uma taxa de juros controlada aqui no Brasil, ainda hoje, mesmo com todos os problemas do governo Lula, né? Porque o próprio Molusco já deixou claro, em uma oportunidade pelo menos, provavelmente em outras, que o Brasil lidaria muito bem com uma taxa de juros aí na casa dos 2 dígitos, né? Acima de 10%. E sim, ele falou isso claramente, abertamente. Então, o governo PT não tem nenhum compromisso com a inflação. Se temos uma inflação ainda controlada, isso se deve ao bom trabalho do Banco Central, e isso torna o Brasil mais competitivo do ponto de vista internacional, né? Mas seguindo aqui com a entrevista dele, ele disse o seguinte: no cenário interno, agora já são os fatores dentro do Brasil que melhoraram as condições econômicas, né? O governo também deu sorte com a super safra do agro, que salvou o primeiro semestre em termos de PIB. Isso é algo que eu sempre trato aqui no canal também, inclusive, né? O primeiro semestre deste ano foi muito bom em matéria econômica. O segundo semestre já é uma decepção muito grande, trimestres fracos, né? E meses com resultados ruins em vários setores, mas o primeiro semestre foi muito bom, principalmente no agronegócio, que é quem carrega o Brasil nas costas há muito tempo, a gente sabe
muito bem disso, né? Então, o agronegócio teve um resultado muito positivo e isso foi bom para o PIB de 2023, que é calculado levando-se em conta todos os meses, né? Então, o bom resultado do primeiro semestre vai compensar o resultado ruim aqui do segundo semestre, né? Ele, inclusive, pontua aqui que se não fosse essa super safra, o PIB seria muito pior neste ano. Já não vai ser um espetáculo, mas seria muito pior, né? Então, aí, ele trata isso como sendo um misto de sorte, com algumas medidas tomadas pelo governo que, se não excelentes, são menos piores do que o mercado projetava no início do ano. Ou seja, basicamente ele está dizendo que o pessoal já esperava que o governo Lula fosse ruim, mas não está sendo tão ruim assim quanto eles esperavam, né? Aqui eu pontuo algo que o Gabriel Barros acabou não mencionando, né? Não sei se ele não considera isso ou se ele não quis mencionar, não quis pontuar, mas existe aquele fato que eu já tratei aqui no vídeo falando sobre o índice IGP-10 de forma mais específica, mostrando isso com dados, com números que reforçam o meu argumento, que medidas econômicas tomadas por governos demoram algum tempo a mostrar os seus resultados, sejam eles positivos ou negativos, né? Muita gente aí falando groselha, falando abobrinha a respeito do Milei. Ah, viu só, o cara entrou, já tá aumentando a inflação. Uma grande bobagem, não é assim que as coisas funcionam, né? Então, demora alguns meses para a gente ver o resultado econômico das medidas tomadas por governos. E se nós tivemos no primeiro semestre um bom resultado econômico, algo que vai repercutir no montante, no total de 2023, do desempenho da economia brasileira de 2023 como um ano fechadinho, nós devemos isso à dobradinha Bolsonaro e Paulo Guedes, principalmente no ano passado, tudo que eles fizeram de bom, de positivo para a economia nesses últimos meses, trimestres, até mesmo anos, inclusive, né? Então, ainda estávamos colhendo os frutos dessa boa gestão econômica que, infelizmente, acabou. Então tem um delay, né? Tem uma demora aí até esses resultados positivos continuarem aparecendo. Lula e Haddad colheram muitos frutos que foram plantados lá atrás pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, né? Então tem esse fator também que ajuda a explicar por que 2023 foi bom e que é um fator que não vai existir para o ano que vem. Acabou, não tem Bolsonaro, não tem Paulo Guedes, melhorando a economia brasileira, criando bons fundamentos, boas práticas, boas medidas. Não, temos aí Lula e Fernando Haddad para 2024 e isso muda toda a história, né? Então, ele cita aqui algo também que eu falei a respeito do Fernando Haddad, né, que é justamente o fato de que ele não é a pior coisa que existe em matéria econômica na base aliada, né, na base do governo, tem coisa muito pior por lá. Então aqui, nas palavras do economista, né, quando o mercado olha para o Fernando Haddad, né, embora ele seja um cara fraco ali, né, aqui, ó, o plano do Fernando Haddad é falho, é frágil e tudo mais, né, é só uma bala que ele tem que acertar um tiro aí, senão a coisa vai desandar, mas ele diz que o mercado enxerga no Fernando Haddad uma tentativa de entregar algo melhor do que existe hoje na economia, porém todo mundo sabe, algo que eu digo sempre, que o Haddad é uma ilha dentro do governo. Haddad é um incompetente, ele não tem capacidade econômica, não chega aos pés do Paulo Guedes, mas comparado com o que existe no restante do PT, o resto da turma que atua por lá, realmente Fernando Haddad é muito melhor do que qualquer outra opção que exista por lá, e isso se torna até evidente, né? Porém, vem então o cenário de 2024. Olha só, a gente tinha um agronegócio pujante em 2023, nós tínhamos um governo Lula não fazendo tanta cagada quanto gostaria, limitado aí pelas regras fiscais atuais, limitado pelo Banco Central, e nós tínhamos também o benefício do governo anterior, do governo Bolsonaro, embora o Gabriel Barros não tenha citado isso. Agora, 2024, o que nós temos? Temos uma desaceleração da questão do agronegócio, né? Todo mundo já espera que o agronegócio tenha um resultado pior, até mesmo por conta do El Niño, o fenômeno do El Niño, que traz um período mais seco, vai dar um resultado para o agronegócio pior, e isso vai impactar negativamente o PIB brasileiro. Todo mundo já espera aqui a desaceleração do PIB, né? Sendo que o desemprego também vai aumentar por conta disso, né? Obviamente, se o PIB diminui em relação a esse ano aqui, pelo menos o crescimento dele
é mais lento, a tendência é que muitas vagas de emprego acabem não se mantendo. E também a inflação dos alimentos vai subir, né? O aumento do preço dos alimentos, é isso que ele quis dizer aqui nessa história, justamente por termos safras menores. Isso vai ser um problema grande para o cálculo do índice IPCA, que vai impactar a taxa de juros, obviamente, que por sua vez impacta mais um monte de coisas. Vai ser péssimo para o Lula também do ponto de vista aí, da popularidade dele, né? E também isso vai afetar o lado fiscal do Brasil, que é uma coisa terrível, uma coisa catastrófica também, né? Com uma menor receita, um PIB menor, ou pelo menos um crescimento menor do que o esperado, do que está projetado, que é muito otimista, o que nós vamos ter é uma condição fiscal ainda mais deteriorada do que nós temos atualmente. Então veja que o agronegócio não vai estar aí dando aquele gás para o governo Lula, as questões internacionais meio que já se estabilizaram, não vão contar tanto para o Brasil, até porque existem problemas internos, e aí nós temos o arcabouço fiscal passando a vigorar a partir do próximo ano, que tem menos amarras para conter o ímpeto gastador do governo Lula, né? E nós não temos mais o reflexo das boas medidas econômicas do Bolsonaro. Pelo contrário, nós vamos ter já os reflexos, né, os resultados de tudo de ruim que o governo Lula e o Fernando Haddad, enquanto ministro da Fazenda, estão fazendo de forma geral, tudo o que eles estão preparando, as armadilhas que eles estão preparando para a economia brasileira, tudo isso vai estourar em 2024. Então, sim, podemos esperar uma economia mais fraca, com mais problemas, com mais entraves, com mais dificuldades no próximo ano, uma inflação mais resiliente puxada pelo preço dos alimentos e pela própria conjuntura internacional, vários outros aspectos também, e podemos esperar mais do governo Lula, do governo PT, enfiando o pé na jaca em matéria econômica, em matéria da sustentabilidade, da viabilidade da dívida pública brasileira. Tudo isso você sabe aonde vai dar, né? A somatória desses fatores. Uma piora na economia, como a gente já viu em outras ocasiões com o governo PT, e que, para falar a verdade, é algo inevitável. Nós meio que estamos apenas nos preparando para algo que inevitavelmente vai acontecer. Mas o que você achou desses dados, dessas informações? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.